Nesse último bloco que eu vou me comunicar com vocês, nós vamos falar sobre o diploma digital. E o que é o diploma digital? Segundo estabelece a legislação, é aquele que tem a existência, emissão e seu armazenamento inteiramente por meio digital e cuja validade jurídica é presumida mediante a assinatura de um certificado digital e carimbo de tempo da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, conforme os parâmetros do padrão brasileiro de assinatura digitais e o uso dos demais dispositivos fixados nessa portaria. Então, a portaria estabelece o que é diploma digital e faz menção a normas, são normas já existentes, já eram obrigadas a incluir para alguns órgãos públicos, mas estabelece o que é o diploma digital. Então, todas as instituições passam a ter a obrigatoriedade de adotar o diploma digital. Exigências de garantia que você tem que ter. O diploma digital deve ser emitido, registrado, preservado no ambiente computacional que garanta 1. Validade a qualquer tempo. 2. Não ter riscos dos sistemas perder, etc. Atualização tecnológica de segurança e possibilidade de múltiplas assinaturas do mesmo documento. Então, deixa de existir a obrigatoriedade da assinatura do aluno. O aluno não vai mais assinar o diploma. Quem assina é a instituição. Então, acabou com aquela situação, você prepara o certificado, o diploma, fica esperando o aluno vir requerer. Não. Você terminou o curso, ouviu os requisitos, expede o diploma. E o diploma não fica mais aguardando a chegada do aluno, o requerimento, se não requeriu e tal. Você tem que, como se fosse uma compra, você terminou a compra, não precisa esperar ele pedir a nota fiscal, você emite a nota fiscal. Da nota fiscal, o diploma é a nota fiscal da complementação do curso, com o certificado de garantia. Então você tem realmente uma exigência de garantia que tem que ser feito pela instituição e vocês terão que ter, naturalmente, mecanismos de segurança, ter profissionais de tecnologia de informação trabalhando nesse sentido. Bom, signatários do diploma digital. Os signatários do diploma digital são os mesmos estabelecidos pelo IES para o diploma por meio físico. Então, você pode ser o secretário, o diretor, o coordenador, tal, você define. Não precisa ser pessoas. Agora, se você mantiver paralelo, quiser ainda ter o diploma físico, você pode ter, mas quem vai assinar um vai assinar o outro. Lembrando que o aluno não assina mais o diploma, porque não tem razão de se esperar o aluno vir para assinar o diploma digital. Então, esses signatários estão definidos pela legislação. Agora, perante o MEC, quais são as exigências? A IES deve encaminhar ao Ministério da Educação todos os chamados XML dos diplomas digitais. Perguntem aos técnicos para vocês sobre o que é o XML. Tem uma série de aspectos que poderão ser modificados, outras siglas, mas nesse momento a portaria fala que você tem que encaminhar todos os XML dos diplomas digitais emitidos, registrados e disponibilizados aos estudantes, a partir da publicação da portaria, conforme o procedimento definido no ato específico a ser editado pelo secretário de regulação. Então você tem exigências definidas por aí e você, na realidade, acaba tendo a possibilidade, mas é muito mais difícil, da cobrança pelos diplomas. A emissão, registro, diploma digital estão incluídos nos serviços educacionais prestados pela IES, não ensejando a cobrança de qualquer taxa dos graduados. Diz a portaria que aquela velha chavão será permitida a cobrança de taxa quando o discente solicitar da IES a impressão da representação visual do diploma digital para fins de apresentação decorativa, com a utilização de papel, tratamento gráfico especial. Isso na prática não existe mais. Então, ou seja, você fez o diploma digital, você não vai imprimir para o aluno, ele que imprima de acordo com o que ele queira, mas utilizando papel mais grosso, mais fino, tá? O problema dele se ele quiser imprimir, como também não há necessidade de impressão. Mas a cobrança, que sempre era cobrada, alguma coisa, não tem possibilidade, segundo a legislação, como já existia também na legislação anterior. As instituições terão prazo de 24 meses para implementar o diploma digital.
Então, considerando esse prazo, até 10 de março de 2021, as instituições terão que ter implantado todo o sistema. Então, é uma resolução, uma decisão nova, nós estamos ainda com tempo pela frente, mas não muito tempo. Lembra que o digitalização também foram 2 anos, e os 2 anos já passaram 13, 14 meses. Então, nós temos que convir que você tem a perspectiva de trazer essa aceleração da implantação. Agora, uma coisa que ainda não está claramente definida é que esse é o diploma, é o aspecto do registro junto. Se é universidade ou centro universitário, você tem autonomia. Mas as faculdades ainda não perderam a obrigatoriedade do registro em universidades e universidades públicas ou privadas, mas isso é um objeto não contemplado nessas resoluções. Então, por enquanto, prevalece a exigência do registro. Se você é universidade ou centro universitário, está livre do registro em terceiro, mas se é faculdade, não tem jeito. Você tem que fazer. E essas instituições normalmente cobram. Você tem que prever naturalmente como vai ser a remuneração à universidade que cobrou por esse diploma, que é o diploma convencional. Aplicam-se subsidiariamente a essa portaria, a portaria 554 de 2019. É uma portaria longa que traz, inclusive, nós estamos deixando o link aqui, não vamos entrar em detalhes, mas que traz realmente as consequências para as instituições. Então, você tem normas já definidas, quase todas definidas, e o que isso representa como consequências na atualidade. Pegamos no início, quando nós falamos, nós colocamos as consequências no passado. As consequências no passado, quando foi a imprensa, o livro impresso, mas quando você tem hoje as consequências atuais, quais são elas? Primeiro, é a aplicação de penalidade às IES. As IES podem ser penalizadas se descumprirem. Segundo ponto, também, necessidade de investimento em equipamentos, tecnologia e sistemas de capacitação. Não há dúvida, a mantenedora vai ter que alocar recursos para fazer a aquisição de equipamentos, uso de tecnologias, sistemas de capacitação. Diminuição da quantidade dos profissionais para os cargos de responsabilidade direta. Então, o que acontece hoje? Está sendo um pouco difícil já você ter profissionais que aceitam ser secretários de instituições de ensino. A responsabilidade criminal é muito grande, a responsabilidade civil ela é grande. Hoje você tem procuradores institucionais que estão sendo processados pelas instituições porque cometeram algum erro. Então você tem uma diminuição desses profissionais, não é tão fácil hoje você pegar um profissional e dizer, olha, você vai ser o secretário, vai assumir todo o acervo dos documentos, que você, naturalmente, ao assumir, você não vai ter tempo de conferir tudo para trás, mas e você, na hora que você quiser pedir demissão, por exemplo, você continua responsável até que seja feita a transferência e a comunicação ao Ministério da Educação de quem é o novo responsável. Então, a responsabilidade é pessoal. Então, há uma diminuição de profissionais querendo os cargos de procurador institucional, de secretário de escola, ensino superior. A redução no mercado para os profissionais que não tiverem interesse em se atualizar. Eu não quero, vai ser demitido. Então, a instituição vai ser reenquadrada, mas não tem como manter mais aquele profissional que sempre fez muito bem, datilografou, digitou, etc. Mas hoje a sistemática é nova e vai haver uma diminuição dessas pessoas que não evoluírem. O aumento dos riscos nas ações indenizatórias por danos dos graduados. Normalmente acontece, o aluno inadimplente ele vai processar a instituição, dizendo que houve um erro, demorou, saiu com Y em vez de I, etc. Então isso atrapalhou a vida dele. Então você vai ter um questionamento maior judicial por parte de alunos, especialmente os que estão devendo a vocês. Os desgastes da instituição junto à imprensa e à comunidade. Se estourou o prazo e não conseguiu fazer, você tem, consequentemente, riscos de desgaste, vai dizer, a imprensa vai colocar realmente que a instituição descumpriu o prazo, não atendeu a legislação e teve uma penalização. A resistência também na atualidade, dentro desse cenário, a instituição vai querer, e isso já se nota, aguardar a proximidade do fim do prazo. Não, é só em 2021, vamos ver isso em 2020, não deixe para depois. Comece agora,
porque deixar para depois é sempre um risco de complexidade de acordo com todo esse cenário. Comece logo, prepare os instrumentos, não precisa ser agora, mas se quiser adotar agora, já começa a adotar. Faz como teste, faz uma série de procedimentos, mas é conveniente tomar essas providências. Há também aqueles que têm expectativa da mudança da geração. Bom, mudou o ministro, vai mudar o secretário, vai revogar a portaria, tal, vamos deixar para frente. Não é bem assim, é a tendência, mesmo que troque as pessoas, mas que as normas vão ser mantidas estáticas. A alegação que vai ter uma obsolescência rápida das especificações contidas na norma. Vai ter, porque aí fala no sistema tal, no arquivo tal, pela norma tal, isso vai mudar. Mas vai mudar, a norma não precisaria nem ter especificado tanto a portaria, os critérios, mas o que é necessário é que você saiba que o princípio ele vai ser mantido. Hoje você tem em todos os cartórios, você tem em toda a justiça, por exemplo. A justiça hoje tem todos os procedimentos eletrônicos, você não tem procedimento no papel. Então, aquele que ainda é o advogado que não tem a certificação digital, não tem isso, ele está na contramão da história e vai ter problemas para frente. E outras especificações de cada instituição que vai ter também esse aspecto. Então, a resistência vai ocorrer e ficam aqui algumas recomendações, e essas recomendações que nós gostaríamos de deixar encerrando essa minha fala. Primeiro é que é importante realizar um diagnóstico dos equipamentos, sistemas e as tecnologias aplicáveis, ver na sua instituição. Se os equipamentos que dá para fazer, se não dá, troca. Não adianta você tentar com equipamento velho fazer isso que não vai funcionar. Análise da real capacidade técnica de cada profissional. Verifique se o profissional tem capacidade ou não. Não adianta você chegar a querer investir naquele profissional que não dá para aquilo. Então, é melhor você remanejar, pôr ele em outra função, se tiver função para ele, mas trocar, às vezes, por uma pessoa mais evoluída tecnologicamente. Realização de capacitação para os que efetivamente sejam envolvidos, você vai ter que fazer seminários, workshops, encontros para capacitar. Adoção de mecanismos de confidencialidade das informações, isso é importantíssimo. Você tem que ter, porque as informações vão se tornar mais vulneráveis. Antes você trancava o arquivo e levava a chave, hoje você não tem mais muito como fazer isso. Elaboração de um plano de curto, médio e longo prazo. Então, as instituições terão que buscar naturalmente esses procedimentos, não há uma volta prevista, e isso é bom para a instituição, eu acho que não há dúvida nenhuma que as instituições evoluem, o mundo evoluiu, e você tem que pensar claramente nesse sistema. A gente deixa aqui as despedidas nossas, esperando que vocês absorvam, na medida do possível, as dúvidas que tiverem de conteúdo ou técnica que vocês podem demandar para o Instituto, há um canal de comunicação, e a gente espera que esses problemas que nós estamos transmitindo para vocês sejam assimilados por toda a equipe e que naturalmente possa ter a solução, o encaminhamento de forma positiva. Então nós queremos despedir de vocês. Nós vamos ter ainda mais um pequeno bloco com a participação do professor Diego Córdoba, que é o encarregado, consultor do Instituto para a área de tecnologia, que vai passar algumas dicas, alguns pontos voltados a essa parte mais de conteúdos técnicos e desse diagnóstico que pode ser feito, precisa ser feito nas instituições. Então, um bom final de encontro para vocês.